compartilhar o link aí. Onde? Nossa, olha que eu tô me vendo aqui. Não preparou para receber. Tá com delay babado. E vamos ter calma porque já tá na live. Posso comentar. Oi, não era aqui não, cara. Não. A gente tá vendo na live. Eu pedi. A gente tá bem, tá com atraso muito bom. Tirando o link no nosso. Fica dividido. Pessoal, boa tarde. Vou começar agora. Nós somos os três. Prazer. A gente vai aproveitar para mediar o estudo provas da pele de Jefferson. Para não começar a fazer uma biografia que fica muito Wikipédia, né? Vamos falar que o Jefferson Tenório é um dos grandes pontos da literatura brasileira atualmente, autor contemporâneo. Acredito que não dá para imaginar literatura brasileira do século XXI sem falar no Jefferson. E de toda essa leva que vem junto com ele, desses novos autores que têm escrito a partir das suas vivências e a partir do que eles percebem na sociedade brasileira e o que os provoca, né? Dá para ressaltar também que o Jefferson, com esse livro, A Vez da Pele, ele foi eleito o terceiro melhor livro do século XXI, uma lista feita pela Folha, entre um quarto de século, né, que já dá para a gente fazer um balanço do que tem se produzido no Brasil enquanto literatura. Jefferson é vencedor do Prêmio Jabuti de melhor romance, por duas vezes, aliás, um com A Vez da Pele e outro por Salvar o Fogo. E tem uma trajetória de escrita muito bonita. E eu queria começar hoje com uma provocação. A pergunta é como construir a própria identidade em um mundo onde o mundo que constantemente tenta te definir antes mesmo que você fala. Então, é de pensar quem você é e por que você se tornou quem é, sendo que o mundo já definiu quem você era antes de você entender sobre isso. Eu queria ler uma passagem do livro para a gente já começar a fazer um pouco do processo de meditação. O Jefferson fala assim: é necessário preservar uma vez, você diz, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modo de viver estejam sobre este domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos, veias, existe um lugar só seu, isolado e único.
E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses lugares que nos mantêm vivos. O Jefferson, ele alcançou um lugar muito particular. Eu acho que é por isso que a literatura dele alcançou tantos leitores. Eu acredito que seja esse pé tão fincado na realidade que seja quase ser doloroso ler. Por exemplo, eu tive momentos extremamente traumatizantes lendo o livro e teve momentos que eu tive que parar de ler porque estava me fazendo mal. E é um retrato do Brasil fiel. Eu estava conversando com o Lucas mais cedo e eu tinha dito que é uma etnografia de nós mesmos que o Jefferson faz. É o Brasil no seu mais puro retrato. Tanto dessa identificação que a gente tem com a nossa sociedade atual, as mazelas que a gente tem enquanto sociedade brasileira e as impossibilidades de futuro que a gente talvez possa ter. Eu queria falar um pouco sobre essas relações. Para quem não conhece a história, fazendo um resumo de duas linhas, o Henrique, que é um professor de uma escola pública, acaba morrendo em decorrência de uma abordagem policial que ocorre com bastante turbulência. E o livro ele trata do filho dele, Pedro, tendo essa volta para casa, que eu acho que é talvez um dos momentos mais violentos dentro do processo de luto. Para todo o além do processo de descoberta, a fechada do caixão, que eu acho que é um dos momentos piores desse momento de luto, né? A deixada do ente querido no cemitério, por exemplo, eu acho que uma das partes mais dolorosas desse todo o processo de luto é essa volta para casa e o lidar com a realidade. Você está ali com as coisas da pessoa, sem saber o que fazer com ela. E o livro inicia exatamente nesse ponto, que é o lidar com a memória do seu ente partiu. E então, o Pedro volta nesse resgate da memória do pai. E o livro ele trata bastante sobre questões raciais, questões de pertencimento, memórias, afetos, relações parentais e ainda trata um pouco sobre as violências policiais que a gente encontra no nosso Brasil, que infelizmente é extremamente recorrente, mas também que a gente se vê impossibilitado de melhorar isso como sociedade, porque é uma sociedade extremamente adoecida e que praticamente virou uma política de morte, uma política de necropsia, né? Principalmente de corpos negros e corpos negros jovens. Né? Então, eu queria trazer um argumento do Fanon, Franz Fanon. Franz Fanon é um pensador da Martinica, né? Uma colônia francesa, e ele vai tratar na Pele Negra, Máscaras Brancas, e de um assunto que é bastante urgente na nossa sociedade, que não é o negro que produz o racismo, é o racismo que produz o negro. Então, o Fanon ele vai falar que o olhar racista ele se fixa no indivíduo em estereótipo. Então, um olhar preconceituoso ele sempre vai partir do processo de desumanização e até de animalização desse corpo. Então, a gente vê isso acontecendo com corpos negros, com mulheres, por exemplo, com pessoas LGBTs, é recorrentemente usado o processo de desumanização e animalização dos corpos. Ele vai falar que o negro é criado no momento em que o branco define como o inferior ou o oposto da norma. Então, ele é negro porque ele não é branco. É esse o processo. E sobre a raça como invenção, o conceito de negro ele foi criado pelo sistema colonial escravocrata
para justificar a dominação. Antes disso, as pessoas se identificavam com múltiplas etnias. Não existia só negro na sociedade. Existiam etnias, existiam grupos, como, por exemplo, os iorubás, os bancos, os mandingas. Então, para além da cor da pele, as pessoas se caracterizavam pela, pelo grupo em que elas ocupavam, pela religião que elas tinham, muito além sobre questões da raça e diferente da universalização da cor da pele, né? Sobre a função do racismo, ela não é uma percepção, mas uma ferramenta de poder, de manutenção desse poder, né? Ele produz uma categoria negro que para separar quem pode ter direitos de quem pode ser explorado e desumanizado. Ele agora. Sobre essas relações desses personagens, a gente vê uma coisa muito complexa dentro da obra, que é como o racismo afeta corpos diferentes. Então, como homens negros se relacionam com o racismo e como mulheres negras se relacionam com o racismo. Eu acho interessante que, quando eu aqui na citação, só para contextualizar, vocês todos conseguiram cumprir a leitura, né? Mas já após a morte do pai do Pedro, Henrique, após o Henrique, a gente observa lá uma conversa entre o Pedro e sua tia, Lara. E ela compartilha com ele uma frase que impactou muito a gente e eu estou compartilhando com o Caio mais cedo, essa parte de poder que ele comentar. Diz assim, o que você tem que compreender é que os homens negros sofrem suas violências e que as mulheres negras sofrem outras. Algumas são parecidas, mas veja, somos diferentes. Nem sempre as causas são iguais. Já dando uma palhinha, querendo ou não, mas a mulher, eu acredito, a mulher negra, ela querendo ou não, ela é mais sexualizada, né? E também tem muito essa imagem da mulher do lar, trabalho. Então, acho que são duas imagens que são muito estereotipadas pela sociedade. E além também da fragilidade que se tem como imagem de uma mulher negra, né? Então, na construção social, homem branco, homem negro e a mulher negra, que fica na margem da margem, que muitos já disseram sobre esse assunto, e até mesmo os escritores demarcam muito esse lugar da mulher negra, né? Ela está realmente na porta. Então, exatamente sobre isso que falamos sobre isso, a Lélia Gonzalez e a Grada Quilombo, elas discutem bastante sobre isso, sobre a mulher negra, ela ser o outro do outro, né? Ela não é o outro da pessoa branca, ela é o outro do homem negro. Então, ela é a terceira classe nesse processo de racialização de corpo. Então, como o Lucas falou, dentro da sociedade, principalmente da sociedade brasileira, né? E a gente sabe que culturas diferentes têm dinâmicas raciais diferentes, mas dentro da sociedade brasileira a gente tem o homem branco em primeira instância, a mulher branca em segunda, o homem negro em terceiro e em quarto lugar a mulher negra, né? E a gente poderia até estender o processo de não discussão, por exemplo, de corpos indígenas, mas e de mulheres indígenas que não entram nem na conta. Mas falando agora, resumindo especificamente as mulheres negras, como a gente viu na passagem, as mulheres negras elas são afetadas de outras formas dentro desse processo de racialização. Então, os privilégios, para que o privilégio chegue a uma mulher negra, para que a oportunidade, para que as benfeitorias, por exemplo, da sociedade cheguem a uma mulher negra, então ela já passou por um crivo da sociedade inteira até chegar na base. Por isso que a Jamila Ribeiro disse que quando uma mulher negra se move, a sociedade inteira se move junto, porque ela é a última camada da sociedade a se movimentar. Então, para que ela se movimente, a sociedade inteira teve que sair do lugar para ela poder se movimentar.
Boa tarde. Boa tarde. Já visto o Tenório, na entrevista, ele disse que o personagem principal desse filme não é o racismo, mas são as relações existenciais presentes no filme. Isso me lembrou de uma frase do David Hume, quando ele diz que nós somos seres de sentimentos, somos máquinas de sentir. Né? Então, ele vai construir nesse livro os sentimentos que perpassam ele. Né? Nós falaríamos em paixões que perpassam esse autor. E é interessante pensar que a literatura contemporânea, sobretudo essa literatura negra, que parte de um lugar de sobrevivência, ela é marcada por algo que na literatura se conhece como literatura menor, que é trabalhada por Deleuze e Guattari, dois filósofos franceses. E aí é interessante pensar que na literatura menor existem dois movimentos. O primeiro é que as questões mais atuais, elas tomam atitudes políticas. Esse livro aqui, que Deleuze e Guattari vão dizer que as questões mais atuais tomam as questões mais amplas da política. E outro sentido que eles dão na literatura menor é que tudo toma um valor coletivo. Né? Esses autores vão dizer que história do desejo social, que os investimentos de desejo no campo social. E é interessante pensar como isso está atrelado dentro desse livro. Né? Como essa máquina literária ela vai criar processos de disrupturas, né? Processos de resistência a partir dos personagens que ali estão presentes. Os personagens principais são Pedro e Marta, e é interessante quando ele coloca nomes tão simples e que podem ser substituídos por qualquer nome, porque na verdade parece um retrato da sociedade brasileira. Né? Pedro, Henrique e Marta são reflexos de vários corpos negros que são extremamente mutilados nesse país, constantemente atacados pela máquina do Estado, né? Constantemente. Então, o livro ele aborda uma questão que é fundamental nessa sociedade, o reconhecimento, que é a questão da robustidade. Na sociedade em que nós vivemos, na máquina capitalista, nós temos um muro branco. E esse muro branco ele pergunta constantemente os signos que nos fazem. Para quê? Para ver se esses signos correspondem. Ou seja, se esse signo é um signo que corresponde à heterossexualidade, se responde à heterossexualidade, se responde à branquitude, se é um signo de um corpo identificado como de um homem, que se entenderia como um homem. E tudo que seria um desvio e o que eu entendo como diferença deveria então ser aniquilado ou tirado do meio. Não deveria circular, seriam os decalques da sociedade. Mas o Jefferson Tenório pega esses decalques da sociedade e ele usa, então, da literatura como meio de expandir, não é? Como meio de criar uma subjetividade para esses corpos que estão completamente sujeitados. Né? Se nós pensamos que a linguagem é o caminho para que o desejo possa se expressar, como que o desejo de corpos negros podem se expressar em uma linguagem branca? Né? Se nós temos uma linguagem que é naturalizada a partir de um ideal de eu branco, em que eu só posso me realizar a partir que eu recomponho e estruturo em mim a cultura da branquitude, como é possível que eu seja? Né? Ou seja, o ser negro é sempre um ser de falta. E mais além do que o ser negro, o ser de falta do Lacan. Não é esse ser de falta que necessita realizar o seu desejo. Ele é um ser de falta porque ele não tem nem desejo. Não é? Ele não tem a possibilidade nem de desejar. Então, se nós pensamos que é a partir da linguagem que nós podemos desejar, o que é que nos é posto agora como atividade de resistência? É minar essa linguagem, ou criar outra linguagem. Né? Uma linguagem que permita o sonhar, que permita o imaginário e que permita novos agenciamentos de enunciação. Né? Acho que dá até para usar essa linguagem construída para ser branca, para unir a máquina do tempo, porque só a linguagem que vocês consomem é a linguagem branca, então a gente vai usar essa linguagem branca para que a gente adentre sem que vocês percebam, e no momento que vocês perceberem, a gente já chega. Uma forma de usar as armas do mundo, né? Exatamente.
É interessante, por exemplo, quando a psicanalista Nina Deida Santos vai falar no seu livro sobre o eu negro, né, sobre o ser negro, e ela vai trabalhar com essa forma de como os corpos negros são completamente mutilados pelo narcisismo da branquitude. Né? Nós não temos referências. O nosso mundo de referência é apagado. E tudo aquilo que faz parte do nosso mundo de referência é constantemente dito como coisas ruins ou coisas que fazem parte de um campo sujo, de um campo que não é nosso. Então, toda vez que nós tentamos nos realizar, nós fazemos isso por um apagamento de nós. Né? Então, nossa cultura, as nossas músicas, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, ela é constantemente recalcada. Ou seja, o negro está em constante recalque. Não há uma fruição desse desejo do negro, porque ele é recalcado na linguagem psicanalista. Né? Então, toda forma dele desejar, dele se realizar, é iniquidade. E aí, o Jefferson Tenório, ele faz uma coisa que no Dever de Batalha chama de cavar buracos, né? Como o cão que cava o seu buraco ou o rato que cava a sua toca. E por que isso? Porque o rato ele faz isso e o cão ele faz isso para procurar os seus próprios, como dizer, seus próprios terceiros mundos, o seu próprio ser. Então, como é que ele vai procurar Jefferson Tenório? Na sua escrita, ele cava esse buraco para procurar o seu próprio deserto, para procurar o seu próprio alfabeto, para procurar a sua própria marcha política, para criar a sua máquina literária, para promover ver filhos, não é? Então, quando, por exemplo, nós temos dentro do livro uma narrativa em que um filho tenta criar a sua identidade a partir da história dos pais, o que nós temos é uma territorialização desses afetos perdidos. Então, o Pedro ele vai tentar traçar, através do seu pai morto e dessa mãe, desse corpo racializado que é constantemente agredido dentro do filho, a sua própria identidade. Ou seja, o que eu vou fazer com o que restou dos meus pais? Não é? O que eu vou fazer com o que foi imposto para os meus pais? Quais são as verdades que eu vou inventar para mim? Quais são as formas de existência que eu vou criar para mim? Então, ele vai criar, a partir desse pai, desse corpo racializado, que é constantemente agredido por essa máquina do Estado, pela necropolítica, que é vítima de uma necropolítica, por esse aparelho repressivo do Estado, que é a política, ele vai tentar criar a sua própria história. E ele vai perceber que essa história é uma história de fragmentação, ou seja, de um pai que é professor, mas que vive as lamúrias da escola, que vive as lamúrias do seu próprio relacionamento e que vive as incongruências da sua própria vida. Não é? Da mãe, que é um corpo, uma mulher, que é constantemente violada não só pelo racismo, mas pelo machismo e também pelo capitalismo, ou seja, são corpos que estão flechados. E ele vai tentar recuperar esses corpos flechados e ele vai tentar fazer com que a gente se identifique com isso para que a gente possa superar essas barreiras. O que a gente pode fazer enquanto possibilidade de resistência? Acho interessante essa palavra, porque é exatamente o que acontece no livro. Tem hora que o Pedro ele escreve que ele não quer a verdade. Ele só quer algo que faça com que ele fique de pé. E, basicamente, quando a gente sofre violências constantes, por exemplo, enquanto corpos negros, a gente não quer estar falando sobre racismo em todo momento. Como a Rita Von fala, por exemplo, racismo é coisa de branco. Então, reúnam-se entre vocês e discutam e resolvam isso. A gente não quer voltar para esse lugar e ser arrastado para esse momento de violência para estar discutindo racismo sempre, revivendo nossas violências. Isso acontece também, de novo, com todas as minorias políticas. Então, nenhuma mulher quer estar falando o tempo inteiro sobre violência da mulher, sobre feminicídio. Isso é doloroso. Isso é até, de certo modo, masoquista da parte das pessoas que impõem que você tenha que discutir sobre isso o tempo inteiro. Eu queria falar sobre coisas bonitas, queria falar sobre poesia, queria falar sobre filosofia. O Henrique, por exemplo, o pai do Pedro, ele queria falar sobre literatura. Ele estava levando autores russos para a escola. Ele queria discutir literatura de forma subjetiva, mas a sociedade não permite que você extrapole a discussão racial, porque você é negro, você tem que discutir sobre racismo o tempo inteiro.
E é interessante também levar em conta a estrutura, né? A racismo estrutural. Porque a gente é acostumado a pensar que o racismo é uma questão individual, de uma atitude de um branco contra um negro, não é? Mas é pensar que o racismo é uma máquina, e que ele se organiza nessa sociedade. As pessoas têm um costume de dizer que o racismo ele é um problema que foi nos advindo apenas da escravidão. Mas para a sociedade ele não é um problema, não. Ele é uma solução. Ele funciona como uma solução dessa sociedade. Ele não é uma mancha da sociedade. Ele é algo que está nas próprias engrenagens dessa sociedade. E é necessário que a gente questione isso. Né? O Foucault fala muito disso, que é preciso tornar visível o visível. Não é? Então, pensar o racismo estrutural e trazer esse livro para dentro da universidade é pluralizar o debate, é trazer o debate para a outra elite. O racismo estrutural ele não afeta apenas a pele, ele afeta toda uma construção, é toda uma vivência, de modo que qualquer negro que é afetado pelo racismo na sociedade, seja no emprego, seja em casa, seja na sua relação com a família, seja na sua relação com as outras pessoas, isso se torna uma violência coletiva. Todos os negros se sentem violentados. Né? E as pessoas não percebem isso, essa violência simbólica do racismo. Né? Da gente, por exemplo, de um negro nunca ser reconhecido como uma pessoa. Né? Nós somos reconhecidos como não pessoas. Os brancos se reconhecem como pessoas a partir desse não pessoa, desse não ser humano. Né? Ou seja, nós servimos a sociedade para alimentar o ideário de eu ou de identidade dos brancos. Os brancos possuem identidade a partir dos que não possuem identidade, que seriam esses corpos negros, que seriam esses corpos racializados. Então, quando Jeff Tenor traz esse livro, o Avesso da Pele, ele está querendo dizer a todo custo que nós existimos, que nós temos vozes, que nós temos a possibilidade de falar, que nós temos as nossas vidas, e que tudo isso foi roubado de nós. Mas que nós temos a possibilidade de mudar isso, de resistir, fazer uma luta, um agonismo, né? Essa luta constante, essa luta contra o poder, ser uma resistência contra o poder. E o interessante de ser resistência contra o poder é que não é só reprimir essa máquina de poder, mas é de criar possibilidades móveis e possibilidade de produção. Né? O poder tem essa relação dele ser produtivo e móvel. Né? Então, essa resistência também se faz por uma produção e por um mover das estruturas, por uma construção de novas relações sociais dentro da nossa sociedade. Eu queria perguntar, né, quando ele fala sobre essa literatura ser tomada por forma dos corpos negros, a gente vê essa quebra de literatura, porque a literatura, como a gente sabe, é um movimento bastante branco, né? E até quando é para se falar de negro, é sempre do ponto do branco falando sobre o negro. A gente vai começar no nosso grupo a fazer a leitura do Bronco do Bom Crioulo, do Adolfo Camus, e por muito tempo essa obra do Adolfo Camus não foi censurada. E o Adolfo Camus até escreve cartas anônimas para os jornais, defendendo a importância da obra. E só no final do século XX que ela é resgatada por conta dos movimentos sociais, do movimento LGBT, do movimento antirracista, que resgata essa obra como direito a ter literatura, né? E é muito importante esse movimento literário que esses autores contemporâneos brasileiros têm feito, tanto o Jefferson, quanto o Itamar, a Eliana, a Conceição Evaristo, a Ana Maria Gonçalves, que trazem suas experiências enquanto pessoas negras, escrevendo do ponto de vista delas, de corpos negros escrevendo sobre interpretações de uma sociedade branca, mas falando sobre esses corpos negros, é interessante porque é uma retomada da literatura por outro viés que não era comum. E quando um ou outro despontava, como no caso da nossa conterrânea Maria Firmina dos Reis, ela é extirpada, apagada, escondida, a ponto da gente não ouvir falar sobre ele. Então, é tudo muito novo, esse movimento desses autores contemporâneos escreverem sobre isso, e é interessante nós projetarmos para o futuro como nós nos voltaremos para essas obras daqui a, sei lá, 30, 40 anos. A minha experiência com essa leitura ela foi assim, muito transformadora, porque
ao meu ver, é um pouco do que os meninos disseram, mas também o Jefferson, ele deixa explícito para a gente algo que, para o negro, muitas vezes até pode passar por despercebido. Claro, não toda a vida, né? Mas no início. Eu percebo que no decorrer da narrativa, quando o Pedro ele é pequeno, o Henrique ele separa momentos para ensinar o Pedro a como se portar, como agir, né? Como pensar, que de certa forma traz isso diante das pessoas brancas, né? E o que a sociedade também ali tem como para que eles façam, de como eles agem. Até porque a gente vê muito depois da narrativa, pelo que o Pedro relata, o Henrique, ele desde a infância, ele sofre muito quanto a essa identidade que ele tem. Por quê? Porque ele sempre é barrado por policiais. Tem um capítulo depois, na verdade, do livro, que vai relatar, né, várias vezes, diversas vezes que ele é abordado por policiais. E isso está presente no nosso cotidiano, a gente vê notícias, assassinatos de pessoas negras, jovens negros principalmente. Então, isso é bem mastigado, querendo ou não, entre nós, e parece normal. Né? Eu digo parece, porque não deveria, mas é normal. Né? A gente banalizou uma coisa que não deveria ser normal. Mas nós somos ensinados a pensar. E o interessante é que o Henrique, ele apresenta também algumas dificuldades, não só enquanto pessoa negra, mas eu acho também muito interessante o Jefferson trazendo esse ambiente da escola, né? A dificuldade que se tem, ele trabalhou no EJA, ele também trabalhou no ensino de criança, e a gente percebe ali que ele tem uma dificuldade de exercer a docência, né? Eu acho que até enriquecedor para a gente, porque isso é esse processo, né, de aprendizagem e tal. Então, são coisas que a gente até para de observar alguns comentários que ele faz, que ele diz assim, parece que o curso não nos preparou para como é que eu posso lidar com um aluno que está fumando maconha na sala de aula. Tem um conhecimento né? E eu percebo também que todas as vezes que o Pedro ele vai tratar sobre relacionamentos na narrativa, são sempre relacionamentos complicados. Quer seja da Marta com a Madalena, que depois adota ela, né? Morre. Quer seja depois a Marta com o Henrique, a gente percebe que é um relacionamento muito desgastante para os dois. Também um relacionamento entre o pai e o filho, Pedro e Henrique. A gente também vê os incômodos que se tem no Henrique, está sempre cercado por pessoas brancas, e aí quando eles vão fazer a terapia de casal, os meus terapeutas são brancos. E aí eles tentam o incômodo. Como é que ele vai entender o que eu quero dizer se eu sou negro e não compreendo realmente o que eu faço diariamente? E eu também trouxe aqui a questão da imagem, como eu já falei antes, da problemática, né? Ela primeiro tem aquele relacionamento com o filho, relacionamento abusivo, de certa forma, um relacionamento que ela também é explorada, tanto pela sogra, e aí pelo vínculo também, que ela tem com o objeto sexual. Eu acho interessante que quando fizeram, agora mesmo na seriedade, quando fizeram aquelas denúncias sobre essa obra do Jefferson, disseram que era uma obra que deixava muito explícito cenas sexuais. Eu digo que essa pessoa realmente não leu, quis compreender o que a narrativa queria dizer, né? Porque até então eu entendo que aquilo era uma denúncia. Né? As partes em que estão explícitas dessa ação do sexo e os palavrões também são para demarcar e denunciar comportamentos que são comuns na nossa sociedade. Então, o sexo na narrativa, ele nunca é a primeira parte da narrativa. Ele só é o motivo da narrativa. Então, a discussão tem tudo por trás. Até a cena de masturbação que tem no livro, a discussão não é sobre a masturbação em si. É sobre a sexualização de corpos negros. Então, se você vai na primeira coisa que a narrativa te apresenta, e você não se dá o trabalho de
de questionar o porquê daquilo está ali, realmente a gente não tem como aprofundar essa discussão. Todo mundo aqui veio do ensino médio, livro clássico da literatura brasileira. Quantos clássicos da literatura brasileira não tem o sexo como assunto discutido ali dentro das obras e nunca foi uma questão? Então, na hora que a gente está discutindo sexualidade de corpos negros, aí não dá para discutir. Aí a gente tem que proibir a presença dessas obras dentro das escolas e a gente tem que não falar sobre isso. Eu também acho muito isso que a discussão por trás, porque essa consciência. Quando a gente tem essa, eu me lembro bastante sobre isso, né, essa barreira invisível, mas que não deixa de estar presente. Então, a gente, às vezes, como a sociedade é tipo, né, a gente sofre esses estereótipos, né? Mas há coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente deixa passar despercebido. E aí, quando se tem essa consciência negra, né, a gente começa a observar que realmente aquilo não é normal. Aquilo realmente é um ato de racismo. Eu, por diversas vezes na vida, eu até me achava privilegiado porque eu nunca fui abordado por policiais. Eu tenho relatos de parentes, ou amigos e tal, que sofreram nessas abordagens, por achar que eles estavam levando alguma coisa, mas eu mesmo não tinha passado por isso. Então, eu me achava a pessoa livre do racismo. Mas, parando para observar, depois que o próprio Jefferson, depois da narrativa, tirou a questão dos olhos, para eu perceber que há certos lugares que eu passei, há certas pessoas que eu convivi, que o comportamento era diferenciado. Às vezes, por não ter consciência daquilo, eu não conseguia discernir. Mas são coisas que estão presentes no nosso dia a dia, né? A gente acha muito estranho quando vê um professor doutor negro. Querendo ou não, a gente já encontrou algumas pessoas assim, mas é uma exceção, a gente não normalizou isso ainda, né? Uma pessoa negra ser educada, uma pessoa negra ter formação, uma pessoa negra ser rica. Eu acho que às vezes estranho, justamente por essa construção social, quando eu entro no TikTok e entra negros falando que são milionários. E aí, como é que é a vida de um preto, milionário? Aí eu fico assim, e tem capacidade de chegar a isso. Né? Mas é porque são construções que, para a gente, fica invisível. Né? Então, essa questão de classes sociais, esse desenvolvimento cognitivo que a gente também pode ter, acha que o negro não tem capacidade da aprendizagem. É muito normal a gente ver um negro falando, entre aspas, muitas aspas, falando errado, né? Mas quando um branco fala, a gente já estranha, teve educação. Então, isso também, querendo ou não, são evidências do quanto isso está presente e a gente começa a deixar passar. Porque para a gente já é normal. Então, esse livro ele também foi muito profundo para mim, porque ele pôde realmente me conscientizar mais, né, sobre certos comportamentos, certos locais onde a gente se encontra. Eu acho que o Henrique, ele sofreu bastante, Pedro e a Márcia, porque a gente tem já até mesmo como ideia que no Sul é o lado do país que é mais racista, né? E lá, com certeza, vai ser mais forte a presença disso. Mas não, também no cotidiano aqui, até mesmo no Maranhão, qualquer faixa do Norte, do Nordeste, do Brasil. Se nós pararmos para observar realmente com essa outra ótica, né? Não só daquilo que é explícito no policial humano, mas também certas comunidades observadas, a gente vai observar que o racismo também. Né? Então, querendo ou não, uma literatura enriquecedora. E principalmente uma literatura de escola. É um livro que a gente fica ligado onde for. Porque aí as pessoas. Eu vi o Michael Jackson, que a professora mesmo, né? Por que você acha que essa literatura teve tanta introdução? Eu acho que ele quis ser educado, ele disse que tem muitas outras obras que falam sobre isso. Então, acho que foi mesmo uma questão de sorte, nós temos proteção, nós temos o Itamar. Só que, ao meu ver, como
como leitor, a forma como ele narra, e a forma como ele se introduz na escrita, né, no texto, na história, é mais profundo. Né? Porque ele não tem vergonha realmente de mostrar, não por exemplo, outros temas, tá? Mas a forma como ele escreve, dialoga com a gente, eu acho que faz com que realmente a gente esteja tocado. Então, seria muito cool certas coisas. Tem momento que a gente para, respira. Será que eu continuo? Não, vou deixar um pouquinho ali. Porque mas é uma obra que realmente ela faz a gente sair de outra forma. Né? Eu fiquei muito assim, assustado quando ele traz o policial que é um dos policiais que acaba matando o Pedro. Eu achei muito assim, chocante que ele já traz que aquele policial ele já sabe roubando, telhado e tal. Então, nossa, sempre só imagino dele na perspectiva desse policial que vai sair roubando, matando. E aí acaba que a vida negra ela se torna banal porque no final o pai dele morre roubando. Né? E o interessante é que parece até a hora da estrela, né? Quando a Macabéa sai toda feliz, imaginando que vai ver os triunfos. E aí, no caso, o Henrique não, ele já está triunfando, que para ele foi uma realização ter os alunos atendendo a proposta dele pedagógica, né, que era de se introduzir na literatura e a literatura russa. Acho que é um sonho de todo professor você chegar com um texto literário dentro de sala de aula, os alunos estarem super interessados, engajados. Acho que qualquer professor sairia da escola que dá aula e sairia soltando fogo. Ainda que ele tenha morrido naquele momento, mas a minha percepção assim, eu acredito que ele morreu com certo contentamento. Porque eu estava falando com uma euforia, um esgoto tão grande daquele acontecimento, né? Os alunos estarem realmente compartilhando com ele daquela obra comunicativa, que ele, quando é abordado pelos policiais, ele nem. Eu acho interessante que o próprio Pedro diz, né? Ou ele não estava percebendo, ou ele não quis mesmo perceber. Né? Então, embora ainda tenha sido de uma forma tão cruel, uma forma tão banal, uma morte do menino, eu fico feliz porque, pelo menos, nos últimos minutos de vida dele foi com aquela felicidade. Né? Então, a gente percebe dentro da narrativa que ele é muito descontente com o trabalho dele. Né? A gente percebe que ele nunca conseguiu alcançar os seus objetivos. Né? A gente percebe sempre que ele tem uns tropeços, umas dificuldades que ali estão, mas aí chega esse momento do livro que ele realmente consegue trazer uma lição, aprende e tal. Aí, trazendo para como toda a história tem, a gente vai com uma finalização do livro, feito pela finalização. E agora caminha por essas mesmas ruas, tem algum irmão, e ainda em frente, mas a palavra continua sendo essa. Vou em frente na direção do Goiaba, o Guaíba, tenho um em minhas mãos, porque agora é a minha cruz. Então, eu acho interessante essa figura, ele trazer essa figura que é a imagem do orixá que ele encontra no quarto do pai, do altar para o mundo. E é interessante que seja a figura de esse orixá de inovação, de novas tecnologias, né? Do novo, de olhar para frente. Infelizmente, os corpos vão cair ao nosso lado, mas não dá para parar. Tem que continuar andando para frente. Porque não dá para viver olhando para trás. A gente tem que empurrar os nossos para frente. a gente também queria ouvir vocês, porque já falou bastante, né? Mas, assim, querendo ou não, como eu já estava compartilhando, foi uma leitura que me perturbou, né? Me incomodou. Deixou muito sensível. E vocês? Quem concluiu a leitura? O que vocês acharam? Eu já havia lido esse livro antes dele, né,
se tornar popular, em especial, ele alcançou um nível de tiragem de venda bem expressivo, justamente nesse episódio que vocês comentaram, quando por parte de algumas escolas de alguns estados, Goiás, se não me engano, Paraná, Rio Grande do Sul, eu acho, onde em algumas escolas o livro começou a ser suspenso. Eu lembro que eu havia lido, que ele foi publicado em 2020, eu não lembro se eu li em 21 ou em 22, assim, lendo um pouco de ficção contemporânea, que me interessa muito, e também lendo muito livros produzidos por autores negros, tanto homens quanto mulheres. E aí, ouvindo essa discussão de vocês, eu fiquei pensando e pensei em outros vários livros que eu li, inclusive de autores, em especial, como foi falado aqui com vocês, sobre essa questão da mulher em si, do papel da mulher. E aí, pensei em Eliana Alves Cruz, que traz aí alguns livros, que falam sobre essa questão também da mulher, de ser mulher negra. E assim, esse livro ele traz essa questão muito forte do racismo e da violência policial, que é algo que constantemente a gente tem acompanhado na televisão. Há poucos dias nós vimos aí no São Paulo, de uma abordagem truculenta que responde ao assassinato de uma mulher na frente do marido, e em estados onde é muito comum que a polícia esteja aí pronta para executar, em especial, corpos negros, que são esses corpos que acabam sendo essa herança da subalternidade, da discriminação. Então, esse livro toca bem tudo, que é como vocês falaram, ele expõe essa questão muito forte do racismo estrutural, que essa estrutura que se desenvolve durante muitos séculos e que cada vez mais segue enraizada. Então, é importante não só a produção de Jefferson Tenório, como vocês falaram, mas de outros autores que partem dessa noção de sobrevivência para falar sobre essas questões que envolvem diretamente a pessoa negra. Então, por exemplo, as autoras, como vocês reparam, a Eliana Alves Cruz, a Eliane Marques, a Ana Paula Maia, inclusive, elas trabalham com essas discussões também em relação com conceitos que são interessantes, o feminismo negro, porque quando a gente fala de feminismo, inicialmente, você tem uma ideia muito voltada para as pessoas brancas, e aí a necessidade de você falar sobre um feminismo negro que, de fato, discuta e amplia essas questões de interseccionalidade e também do próprio feminismo negro, que são estruturais, são históricas, e também, muitas vezes, elas não podem ser explicadas apenas pelo gênero e pela raça. Então, assim, o Jefferson Tenório é um desses autores contemporâneos, junto com esse que vocês citaram, que a gente acabou de citar, e traz, assim, um olhar visceral, um realista, que a sociedade vivencia hoje. É importante falar sobre isso e falar ao nosso redor o tempo todo. A gente falou aqui desses casos relacionados à violência policial, então, mais próximo da sociedade. Então, quando a gente vê um reality show, por exemplo, recentemente, como o Big Brother, traz uma das participantes, a Tia Milena, que fala do relato dela, que trabalhou como empregada, e a avó dela já tinha trabalhado, a mãe dela já tinha trabalhado, e ela trabalha. Então, essa herança da subalternidade que a Eliana Alves Cruz também vai discutir no curso solitário e agora mais recentemente meridiana. Então, a gente precisa, de fato, ampliar as discussões dentro da universidade para que a gente possa discutir a partir de outras formas de fala, que saem um pouco do convencional, porque é realmente um relato que a gente precisa ouvir, que a gente precisa discutir. Então, como vocês falaram, quando nós nos submetemos ao contato com um livro desse, que ele nos toca profundamente, de algumas vezes a gente parar, dar uma respirada fundo ali, para ver se a gente porque são relatos de coisas que nos tocam, que acontecem, que são cada vez mais comuns, que não podem ser banalizadas, não podem ser esquecidas, E, assim, é muito importante a gente falar sobre isso e falar sobre a importância desses autores, que eles possam ser cada vez mais valorizados, que eles possam atingir a projeção que eles merecem
Jefferson Tenório estará presente no evento Caxias no próximo mês, né? Vai estar presente também em São Luís também lá, então, assim, valorizar esse tipo de autores contemporâneos. Ana Paula Maia está na lista do International Booker Prize, como uma autora negra, é a única autora brasileira que figura nessa lista. Né? A gente tem a especificidade da sociedade que conseguiu alcançar essa notoriedade aí depois, né, dos 70, 70. Então, assim, é preciso que a gente traga mais essas discussões, né? E a gente também possa ter esse conhecimento, que é muito importante, né? Quando o Lucas fala dessas, né? Às vezes a gente fica pensando, por exemplo, nessas experiências, né? Eu ainda não vivenciei uma experiência como essa. Às vezes você não vivenciou da forma que você acha que você, né, tinha que vivenciar ou esperar, mas você vivencia de outras formas, né? Então, é muito importante a gente buscar essa compreensão de letramento, né? Letramento racial, essa compreensão. E é muito salutar pensar que o Jefferson Tenório também traz, né, diante de todas essas questões políticas, culturais, e também traz essa dentro da escola, como um lugar onde a gente pode pensar na ampliação dessa discussão. Conversar com os nossos alunos sobre isso também, né? Sobre a importância de se reconhecer. Então, eu trabalhei durante um bom tempo em educação básica também, e aí, em alguns momentos, nós tínhamos a aplicação de alguns exames, e aí, quando vi o formulário que tinha lá que aparecia para o aluno, né, se identificar, identifique quanto a sua pele, né? As crianças negras, pardas, enfim. E aí, às vezes, a criança negra olha lá e tem receio, eu vi isso na criança, receio de se identificar como criança negra, porque ela, de certa forma, entendia o que aquela identificação significa numa sociedade racista preconceituosa, né? Então, é muito interessante pensar nessa discussão do avesso da pele, né? E talvez com todas essas questões, mas mais também relacionadas ao que a Caína falou, né? Então, esse livro, ele esteve na lista dos livros, né, que foram aí elencados pelo PNLD, Programa Nacional de Didática. Ele foi escolhido por um grupo de pessoas, né? Passou por um crivo, ele foi escolhido por pessoas que entendem, né, que é uma literatura que essa literatura, né, ela comunica, né? Ela entretém, mas ela edifica, ela educa. É possível para aquela E entender que, por exemplo, em 2024, uma obra como essa começa a ser suspensa em algumas escolas por conta de algumas questões, como vocês colocaram, relacionadas a possíveis episódios, possíveis trechos que incentivam a questão da sexualização ou trechos que são considerados inapropriados, né? Na verdade, quando a gente chega a pensar que a gente pode levar um livro desse justamente para discutir com os nossos alunos, porque, na verdade, isso é o que faz falta, é o que carece. Muitas vezes, esses nossos alunos são alunos que chegam para nós, por exemplo, através de famílias desestruturadas, né, sem suporte, sem apoio. Então, utilizar um livro como esse para que a gente possa amplificar, né, esse debate e discutir, né, sobre algumas questões. Então, assim, nós, né, que representamos também o bate-papo, a gente tem observado muito isso nas nossas atividades de escola de ensino médio, né? A importância de você trabalhar o texto literário nesse sentido de nós podermos trabalhar com esse pensamento literário, então levar esse texto para que os alunos possam ser alcançados, possam ser tocados e que eles possam refletir sobre isso, né? Então, no passado, exato, que faça sentido, né? Então, ano passado, quando nós trabalhamos as meninas, nós discutimos algumas questões relacionadas à ditadura militar, né, em um momento em que algumas pessoas dentro de uma sociedade queriam naturalizar, né, o regime que torturou, que assassinou, né, que tentou silenciar muitas pessoas. Então, é importante que livros como esse, que discutem temas que não são caros, que são necessários, eles possam ser levados para os alunos para a gente poder ampliar a discussão e desconstruir estereótipos. Né, como vocês falaram, a gente tem assim, uma sociedade altamente racista e que reforça estereótipos a todo momento. Então, é muito interessante assim, esses pontos. Tá? Então, isso é um pouco do que me quer um pouco, né? Mas, assim,
aproveitar a oportunidade para agradecer vocês essa discussão, né? E assim, que seja a primeira de outras discussões que possam contemplar os autores contemporâneos e também essa literatura que nos é tão necessária. Vocês. Terminou aí. Eu já até concluí. Para continuar. Então, não é fácil.